É o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, o Cordeiro, o amor que se deu, que se abriu, que desabrochou e criou todas as coisas, porque tudo provém de Deus. Hoje, Gênesis, no capítulo 3, eu vou ler do verso 1 ao verso 7, a narrativa da Escritura sobre esse dia, essa hora, sem testemunhas, sem jornalistas, sem observadores, dessa hora que só pode ser descrita em linguagem mítica, em linguagem simbólica, em linguagem arquetípica, para que todas as gerações da humanidade pudessem entender o seu significado e a raiz do seu sentido. É por isso que se diz assim: mas a serpente, falando do homem e da mulher, no meio da floresta, da selva, da maravilha, do paraíso, do Éden, desse lugar de graça natural, extrema, abundante, generosa, indizível, ali naquela ambiência que fala da harmonia de todas as coisas criadas umas com as outras, todas conversando em conexão perfeita entre si, e o homem presente, parte dela, conectado a ela, ouvindo-a, lendo-a, discernindo-a, percebendo-a, conhecendo-a, por plenitude instintual, por plenitude intuitiva. E nesse lugar ambiente, nesse cenário de ilustração da pacificação, da naturalização harmônica da relação do homem com a criação, do homem consigo mesmo, do homem com o seu próximo, do homem com o seu Criador, se diz e se introduz essa adversativa. Mas a serpente, que não é o animal que a gente conhece, é uma linguagem figurada. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, serpente falante, portanto está clara a caracterização do poder simbólico das afirmações. Disse a mulher à serpente: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Ora, Deus tinha explicitamente dito: não comerás de toda árvore do jardim. A serpente lança uma dúvida. É assim que Deus disse, dois pontos. Relativiza o que Deus disse, bota uma interrogação no que Deus disse, transforma o absoluto de Deus numa relatividade. É assim que a serpente mental faz. Afirma o que Deus disse, não contradiz explicitamente o que Deus diz, mas relativiza o que Deus diz na sutileza de uma interrogação. Começa com esta afirmação, é peremptória. É assim que Deus disse. A serpente disse, dois pontos. Não comereis de toda árvore do jardim? E deixa isso ambíguo. Ele disse que é para não comer de nenhuma, ou é uma questão dizendo, escuta, não comerão de todas? Claro que Deus tinha dito, comerão e comerás de todas as árvores do jardim. Agora, a serpente vem e bota uma dúvida no que está liberado. Deus disse, de todas as árvores do jardim vocês podem comer.
apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que tu dela comeres, tu morrerás. Isso estava dito, podem comer de tudo. Mas a serpente tira a permissão, bota uma dúvida no fato de que todas as coisas me são lícitas. Me tira essa permissão de eu mesmo escolher o que me convém, o que não me convém, o que eu quero, o que eu não quero. Porque no jardim todas as árvores são lícitas. Comei de todas as árvores do jardim, disse o Senhor. A serpente bota uma dúvida. Ela disse, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer de tudo, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A gente pode comer de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse para a gente não comer, porque a ingestão dessa percepção vai trazer consigo a consciência da morte, de algo que nós nem sabemos o que é exatamente, mas é morrer. E ele disse, isto não é bom. Não comam. Então a serpente disse à mulher, ora, para com isso. É certo que não morrereis. Vocês estão comendo das outras árvores? Alguém morreu? Você passou mal? Adão passou mal? Não. Historinha. Para com isso. Eu já estou no pedaço há muito mais tempo do que vocês. Eu sei o que eu estou dizendo. É certo que não morrereis, sem dúvida nenhuma. Eu sei que vocês não vão morrer. E sei também das coisas estranhas de Deus. Deus, por exemplo, sabe que no dia em que vocês comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, os olhos de vocês vão se abrir pela primeira vez, vocês vão enxergar, vão perceber, discernir, enxergar tudo. E então vocês se transformarão em deuses. E Deus não quer que vocês, meras criaturas, se transformem em deuses. Por isso ele vetou o acesso desse portal oracular chamado de árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se vocês comerem, vocês vão enxergar o que Deus enxerga, ver como Deus e poder como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Vocês vão saber discernir por vocês mesmos e terão autonomia. O que Deus não quer é que vocês sejam independentes nem autônomos. E o homem e a sua mulher pensaram, não se diz a duração desse processo. Esse processo que não deve ter sido de um dia, nem de uma semana, nem de um mês, nem de um ano, nem de uma década, segundo os nossos padrões de tempo. É um processo de desenvolvimento bem gradativo, de desenvolvimento epistemológico, cognitivo, vai crescendo. O homem e a mulher sabem de si, eles dizem eu, dizem nós, dizem Deus. Mas surge neles esse apetite de serem como Deus, de saírem da natureza das coisas.
de se desconectarem da natureza das coisas como parte da natureza e se tornarem observadores autônomos e interventores independentes. Eles começam a desenvolver essa angústia, essa questão sobre por que pertencer ao ciclo natural, ao invés de se tornarem os senhores interventores e alteradores de todos os ciclos, criando, descriando, como Deus, conhecendo e determinando para si mesmos o que é certo e o que é errado, tornando-se eles próprios para si mesmos a medida de todas as coisas. Eu decido o que é natural e o que não é natural. A natureza não tem mais voz. A gente pode chegar nesse nível de independência absoluta do ambiente natural, da consciência suprema e de qualquer outra limitação, porque seremos como Deus e teremos a nossa presença na realidade como uma presença divina. Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês vão ficar como eles. E tem mais, vocês não vão morrer não. Isso aí é alguma razão ciumenta de Deus, não querendo que vocês se tornem conhecedores do bem e do mal. Então, no hiato, no processo, no fomento dessas emoções, sentimentos, desses sonhos, dessas projeções diversas de como o ser humano se tornaria se abraçasse aquela possibilidade que estava aberta. Era só andar até lá. Não tinha nenhum arcanjo impedindo o acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal. Não havia nenhuma criatura de outra galáxia impedindo, não havia nenhuma manifestação contra. Era só andar. Era uma questão de decisão, de escolha, de livre-arbítrio, de viver em harmonia conectada com toda a criação e com o Criador, ou se diferenciar completamente do Criador e da criação, tornando-se um indivíduo senhor da sua própria escolha e decisão, contra Deus, contra a criação, contra o que quer que fosse, porque daí para frente a presunção era uma só. Eu sou a medida de todas as coisas, eu decido o que é bem e o que é mal. Então, vendo a mulher, olhando todo dia, foi se entesando pela ideia, foi ficando grávida daquele desejo. E todo dia ela via que a árvore era boa, o fruto dela era lindo, gostoso, dava água na boca, dava vontade de comer, de devorar. Era agradável aos olhos, era diferente. Os olhos cobiçavam aquela possibilidade. E ela também creu que aquela era uma árvore desejável, porque ela tinha o poder de fazer upgrades mentais, de chipar o indivíduo para uma outra dimensão de conhecimento, de informação, de tudo. Era um salto quântico na percepção e para além de Deus, ou no mínimo para ser como Deus. Então ela vendo isto e desejando por todos os seus sentidos aquele acesso
E aquela coragem. Chegou enfim o dia. O dia em que ela disse, meu Deus, eu não aguento mais. A árvore é linda. O fruto é gostoso, tem cara de gostoso. Ele me seduz, me atrai. Tudo em mim se eriça. Isso vai me dar uma transcendência, uma experiência que eu nunca tive. É algo ao que eu nunca tive acesso e está na minha frente. Eu é que me proibi. Ah, quer saber? Eu vou me permitir. Porque quem está vivo sou eu e a vida é minha. Eu sou senhor da minha existência. Para que me submeter a Deus? Para que andar conforme o ciclo natural? Para quê? Por quê? Por que dizer não? Se eu posso dizer sim ao que eu posso tomar posse? Por que me constranger se eu posso me liberar na direção que eu queira e não haverá ninguém aqui para me impedir? Só eu me impeço disso que eu tanto quero, que eu tanto desejo. Então, ela pegou no fruto. Pegou e comeu. Porque ela podia. Se alguém lhe perguntasse, Eva, por que tu comes este fruto? A resposta dela para ela própria era, porque eu posso. Eu posso. Por que eu não vou comer? Eu posso. Se Deus quiser que eu não faça alguma coisa, que Ele ponha essa coisa para além de mim, para além do meu alcance, para além das possibilidades, porque se tiver ao meu alcance, eu vou pegar e eu vou comer. Eu posso. Eu gosto. Eu estou com desejo. Eu quero essa experiência. É nova, é algo que eu não sei. Vai me dar um nível de percepção que eu não alcancei. Por que eu vou me impedir do que eu posso? Só porque Deus disse que isso poderia me diminuir, me matar, me reduzir? Mas eu não sou Deus, eu tenho que crer na palavra de Deus. Por que eu tenho que crer na palavra de Deus em relação a algo que está ao meu acesso, que eu posso? Que eu tenho todos os meios de poder. Eu alcanço o que eu vejo, desejo e quero. Eu alcanço. E tenho boca, e tenho esôfago, e tenho todo instrumental degustativo. Por que eu me impedirei? Ele é só mais uma a ser comida no meio de todas as árvores do jardim. Por que se lançou agora essa proibição? Pode comer de tudo, menos disso aí. Menos dessa aí. Menos desse fruto, menos dessa árvore. Por quê? Eu posso. Por isso que eu estou comendo. E comeu, tomou do fruto e comeu. Tomou do fruto e comeu e deu também ao seu marido. E ele pegando comeu gostoso. E trocaram o fruto e comeram juntos. Então abriram-se os olhos. A serpente tinha dito, na hora que vocês comerem, vocês vão ver tudo diferente. Eles comeram e viram dali para frente tudo diferente. Seus olhos se abriram, mas eles não viram como Deus vê, que era a mentira da serpente. Os olhos de vocês vão se abrir, vocês vão ver como Deus vê. Os olhos deles se abriram, mas eles não viram como Deus vê, eles se viram nus. Eles se viram nus.
Eles se sentiram estranhos, até um com o outro. Eles conheceram o bem e o mal, não como Deus conhece o bem e o mal. Deus conhece o bem que não existia antes dele. O bem é a escolha de Deus de vida. Isso é o bem. Deus não conhece o bem. Deus é o bem. Ele cria o bem. Ele faz o bem. E ele cria o mal. Como diz ele próprio no profeta Isaías: eu sou o Senhor, que crio todas as coisas. Eu faço bem, eu crio o mal. Nós não somos como Deus. Deus cria o bem e Deus não tinha criado nada mal. Não tinha consentido no mundo dos humanos nada que não fosse escolha. Até a serpente, com a sua astúcia, chega porque em qualquer mundo onde se queira que exista amor e liberdade, tem que haver a alternativa do não amor, da não liberdade e da escolha contra o sentido absoluto da vida. Para que haja sentido na vida, o contraditório existe no mínimo como antítese da proposta divina. No dia em que vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão e vocês verão como Deus. Eles comeram, os olhos se abriram e eles se viram nus. A neurose primal se instalou. A culpa, com a qual a gente lida sem explicação na psicanálise, estava presente ali. Essa vergonha do eu, do ser, de mim. Essa necessidade de cobrir, de mascarar, de criar um tapume, de fechar-se num quarto, de se esconder. Surgiu imediatamente um elemento psíquico de diferenciação vergonhosa, o que implica em que o outro já se torna meu adversário pelo modo como ele possa estar me vendo, me percebendo, me julgando. Por isso, o primeiro abrir de olhos foi de vergonha, de separação, de amuralhamento. E o conhecimento do bem e do mal, eles tiveram, não como Deus, que de onde procede todo bem e de onde pode proceder o mal, que carrega as disciplinas curativas para uma existência sem limites. Dele procede o mal, com as suas potências curativas a serem aplicadas numa existência sem limites. Assim Deus lida com o bem e o mal, e agora nós, andando segundo a interpretação e a teologia da serpente, comemos do fruto que queríamos, usamos a liberdade como pretexto para a desobediência deliberada, e o que conseguimos foi a vergonha da culpa. Foi todo esse mundo de diferenciação. Eu diferente de você, você de mim, eu me cubro de você, você se esconde de mim. Todo drama começa aí. O que segue eu não tenho tempo para explicar. E é uma maquete tão perfeita de tudo que você encontra na psicologia da humanidade, o que está escrito aqui. Mas tudo decorre desse abrir os olhos contra si mesmo, desse olhar a vida contra si, desse olhar a vida contra o outro, dessa vergonha essencial, dessa culpa essencial de ser, de existir, de se relacionar. Cria-se esse fosso, esse abismo, essa morte. Isso já é a morte separando.
afastando-nos uns dos outros. Quanto mais morte, mais vergonha e diferenciação repugnante. O que eu quero dizer a você aqui é simples. O que eu quero dizer é que praticamente todos nós, em praticamente tudo, alguns de nós não em tudo, mas sempre em alguma coisa, a gente acaba usando desse argumento do diabo para nós mesmos. A gente ouve, fica grávido dele, pode ficar anos sentado em cima do ninho da serpente, chocando aquilo até o dia da eclosão. Quando você olha e diz, é gostoso, é gostosa, é possível, é alcançável, é desejável, é novo, é o que eu não sei, é o que eu desejo, certamente é o que eu preciso. E eu posso. Eu posso. Está ali. Não está dizendo não a mim. Como fruto é oferecível. E eu posso. É quando o impedimento da consciência morre. E a única categoria que subsiste e prevalece é a de poder ou não poder. Eu me lembro que quando o presidente americano Bill Clinton teve aquele caso com a estagiária dele, a Mônica Lewinsky, lá na Casa Branca, e que virou meme antes da internet existir, e quase o leva a um impeachment moral. Se fosse hoje em dia era brincadeira, né? Com o que está acontecendo aí na Casa Branca. Mas naquele tempo o cara quase foi impeachado. Então, quando perguntado, depois que admitiu em rede nacional, negou em rede nacional, uma coisa patética, levarem um homem para dizer se ele comeu ou não comeu. Na primeira experiência de julgamento cósmico dele, ele disse, não comi. Aí depois vieram todas as evidências esmagadoras, aí houve outro juízo universal. Todo olho na terra vendo. Aí ele disse, sim, eu comi. E aí desligam as câmeras, um repórter amigo dele chega a ele e pergunta, mas presidente, por quê? E ele disse, pela mais imoral de todas as razões. E o repórter perguntou, e qual seria essa? Ele disse, simplesmente porque eu podia. Só porque eu podia. E tem gente que diz que não crê na história de Adão e Eva, e ela se repete todo dia na tua vida, na minha vida, na vida de todo mundo, o tempo todo. Não é uma história, é uma psicologia de quem somos. É claro que essa psicologia de quem somos um dia teve a sua convergência para os nossos primeiros pais, como define a Escritura. Todos nós procedemos de uma única convergência que explodiu na humanidade. E como diz Paulo, nós não só pecamos em Adão, mas pecamos à semelhança do pecado de Adão. Não foi só herança, foi também o que nós construímos, aumentamos, exageramos, porque agora nós somos o limite de nós mesmos, somos a medida de todas as coisas. Ninguém pode nos dizer mais nada. Como Deus mesmo disse, agora já não haverá impedimento para tudo quanto eles intentem fazer. E é Deus que está com ciúme? Não. Era apenas um mandamento de salvação da vida, de preservação da vida.
onde se tinha uma porta aberta para a expressão de todo amor e alegria livre. E se tinha essa porta aberta para toda alegria livre, porque se tinha um mandamento que dizia: viver a existência sem conhecer limites para um ser finito o endiabra e o torna uma pessoa eternamente sem capacidade de crescer. Por isso, tenham limites em vocês mesmos, para que vocês sutilmente não se abram para todas as possibilidades. Estava ali aquela árvore dizendo: não se abram para tudo, senão tudo virá a matar vocês. Tem muita gente hoje aqui comigo que só não faz o que não consegue, o que não está podendo. O marido está na cidade, então não. Mas se eu estou viajando com uma amiga, então sim. Por quê? Porque eu posso e ninguém está vendo, ninguém está me impedindo. Se há auditores, então não. Se não há auditores, então sim. Porque eu posso estar aqui, por que eu não vou fazer? E assim, aplique isso ao todo da existência e você verá a profundidade das nossas mesmas escolhas de andar na relatividade contínua das sugestões da serpente silenciosamente sutil morando na gente. Senhor Jesus, permite que alguém tenha entendido e que para alguém isso faça todo sentido e para alguém a vida comece de novo e que para alguém a serpente receba, de alguém ela receba a palavra que diga não. Ajuda-me a dizer sim a todas as árvores boas do jardim e a dizer não à oferta que eu posso, que me é acessível, mas que vai me matar, vai acabar comigo, tem um potencial destrutivo incomparável. Ajuda-me e ajuda-nos a avaliarmos sempre as consequências. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.